Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: a graça de Deus está sobre a sua vida. Amém? Nós podemos dizer, queridos, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós temos muito que agradecer, temos muito que louvar a Deus, porque a gente tem visto, querido, na vida dos irmãos, a presença gloriosa de Deus, o cuidado de Deus. Temos pregado durante esses 11 anos nesta igreja que, mesmo nas lutas, nas guerras, nas tribulações, Deus está conosco. E que paz não significa ausência de tribulação ou ausência de guerra, mas paz existe, subsiste em você entender que debaixo de toda a pressão que o mundo exerce sobre nós, eu e você somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Amém? E hoje eu quero dizer para você que o céu é real. Alguns sabem que é real, outros não sabem. Mas eu vou repetir, quem sabe você não entendeu. O céu é real. O inferno também. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 11 até o versículo 13. Hoje eu quero falar sobre essa palavra, queridos, onde o Senhor Jesus, Ele nos relata que muitos estarão no céu, mas muitos também estarão no inferno. Talvez você entrou aqui e disse: poxa, mas eu vi bem no dia em que vão falar sobre o inferno. Mas a gente, como cristão, precisa ter tanto a noção de que existe um céu, e também precisamos estar convictos de que existe um inferno. E o céu, ele está reservado para alguém que no final de uma vida com Deus vai morar com Deus. O inferno está reservado para todo aquele que no final de uma vida sem Deus também vai morar no inferno. A Bíblia diz assim, queridos: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Feche os teus olhos, querido. Fale com Deus. Pai, nós nos colocamos, sim, Deus, na dispensação da Tua graça, do Teu Espírito. Queremos, Pai, que toda a revelação do céu seja, Deus, sobre as nossas vidas. E por isso, Pai, esta palavra que agora lemos, pode, Deus, se transformar no meu coração em algo precioso. Porque o meu coração, Deus, e o coração dos Teus filhos tem sede da Tua palavra. E nessa noite, Deus, nos ilumina pela Tua palavra e nos leve, Deus, para mais próximo da Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo. Tire de nós, Deus, tudo aquilo que vem do homem, tudo aquilo, Pai, que não tem procedência no Teu trono, porque estamos desejosos, Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Esse texto que lemos, ele conta a história do centurião que, tendo uma necessidade de cura, ele clama ao Senhor para que Deus cure os seus criados. E Jesus se prontifica a ir com ele. E ele diz: olha, não precisa.
porque eu sou um homem de autoridade e eu entendo o que é essa autoridade. Se o Senhor apenas disser uma palavra, a tua palavra é a verdade. Se você estava no culto no domingo passado, nós falamos aqui sobre dar crédito à palavra. O que esse centurião fez foi dar crédito à palavra e dizer: a tua palavra é a verdade, a tua palavra tem autoridade. E Jesus então, vendo a fé desse homem, ele traz uma revelação muito interessante, queridos. Quando ele diz que muitos viriam, e virão, muitos virão do Ocidente e do Oriente, se assentarão na mesa, e comerão com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas ele traz algo assustador, ele diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentro. Aqui, queridos, há um antagonismo assustador naquilo que Jesus está dizendo. Ele diz que aqueles que conhecem a Deus, aqueles que reconhecem a Cristo Jesus, e reconhecem a autoridade de Jesus, e entendem a autoridade de Jesus, creem, não no sentido apenas de acreditar, mas no sentido de andar na obediência e numa entrega de convicção de que a palavra é a verdade, e que essa palavra não vai falhar em momento nenhum. A Bíblia diz que estes comerão com Abraão, queridos. E se a gente for discorrer as questões do céu, a gente fica estarrecido, porque no século 21 é o século onde a igreja menos acredita no céu. Talvez você se assuste, porque eu sei que você acredita, mas no século 21 é onde a igreja menos dá crédito à palavra de Deus e menos crê que um dia esta igreja, chamada pelo nome de Jesus, e quando eu falo essa igreja, não é a comunidade Batista Betel, mas esta igreja, você e eu, que entregamos a vida para o Senhor, estaremos no céu com Ele. E é tão interessante, queridos, que o céu é descrito na Bíblia como algo extraordinário, como algo que foge à nossa compreensão, como algo que deveria nos fazer ficar apaixonado, porque se esse Deus tem cuidado de nós, nos dando alimento, nos dando comida, nos dando roupa, nos dando saúde, nos dando bem-estar, imagine que a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam não pode ser mensurado nem pelos nossos olhos, porque eles ainda não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e o nosso coração não consegue sentir o que Deus tem preparado para nós no céu. Mas Apocalipse diz que o céu, queridos, é um lugar fantástico, onde as ruas são de ouro, fino como cristal. A Bíblia diz que os lagos, os muros são de jaspe, os lagos de cristal. A Bíblia diz que ali está o jardim do Éden restaurado. Há um rio que corre, e há uma árvore que no Éden foi impedido do homem chegar a ela por causa do pecado, mas esse homem sem pecado agora poderá chegar a essa árvore, que é a árvore da vida, que essa árvore servirá de alimento às nações. Então o céu, queridos, é fantástico.
porque nós teremos um corpo glorificado, e a Bíblia diz que nós seremos semelhante a Cristo, e ali não haverá dor, não haverá choro, não haverá dúvidas, não haverá cansaço. Então o céu é um lugar fascinante, mas a impressão que nós temos é que no século 21, o que menos a igreja almeja é o céu, porque a gente faz campanha para ter carro, a gente faz campanha para ter casa, a gente faz campanha para ter saúde, mas a gente não faz campanha para ser santo e morar no céu. Mas o céu é algo vivo, é algo real, queridos, é algo precioso que Deus tem reservado para nós. Então nós precisamos confiar na palavra, e a gente precisa elaborar no nosso coração um desejo de querer estar no céu. Ainda que alguém possa nos chamar de maluco, ainda que alguém possa dizer que isso tudo é uma fantasia do coração, e que a Bíblia está fazendo aqui uma alusão que não é algo assim tão verdadeiro, eu quero dizer para você, queridos, que se essa palavra de Deus está apenas me trazendo uma ilustração do céu, e essa ilustração já é tão linda, eu quero saber então como é a verdadeira, porque deve ser muito mais fantástico do que aquilo que está aqui. Talvez o que Deus usou aqui fosse algo que eu e você conseguimos compreender, mas se a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, o que Deus tem preparado para eu e você, queridos, é fantástico. E eu quero ir para lá, eu quero morar. E eu sei que Jesus veio para isso. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E se as obras do diabo eram o pecado que me afastava de Deus, Jesus veio, desfez todo o pecado, e cravou na cruz do Calvário, e me libertou, e me colheu com os laços do seu amor, e agora eu tenho livre acesso a esse Deus. E eu vou morar no céu. Eu quero morar no céu. E foi para isso que Jesus veio, para nos restaurar e nos levar de volta para o Éden. Ele veio para nos levar de volta da onde eu e você caímos. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, queridos, diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus. Então você é um cidadão da onde? Do céu. Olha para esse lindão e fala: você é um cidadão do céu. Sabe o que significa isso, queridos? É que nós temos uma nacionalidade que não é essa. A gente tem nacionalidade do céu, nós somos cidadãos do céu. E a gente está nesse país fazendo uma visita, e ela é bem breve. E nós devemos nos comportar como cidadãos do céu. É isso que o texto está dizendo. No entanto, a nossa cidadania é do céu. Então eu quero que você saiba que você é um peregrino. Você não é um andarilho. O andarilho não sabe para onde vai, o peregrino não sabe. Eu sou do céu, estou indo para lá. E eu logo vou voltar para casa. Não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que eu vou voltar para casa, porque a Bíblia diz que a minha cidadania é do céu, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso.
pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. A Bíblia está dizendo que nós não somos daqui e que aguardamos com expectativa a volta de Jesus. Ainda que para alguém pareça tardia, a Bíblia diz que Ele voltará. Mas eu tenho uma notícia para você, que se Ele não voltar até você morrer, você vai. E a Bíblia diz, queridos, que esse Jesus nos dará um novo corpo, diferente desse corpo que sofre a degradação, que sofre com as dores, que sofre com a velhice, que sofre com as pressões do mundo. Deus nos dará um corpo glorificado, semelhante ao dele, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41 em diante, diz assim: um é o esplendor do sol, o outro da lua, outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível, é semeado em desonra, mas ressuscita em glória, e é semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. Aleluia. Então, queridos, a Bíblia está dizendo que há uma eternidade nos esperando, mas não será uma eternidade de sofrimento. A eternidade que nos espera é uma eternidade de gozo, de alegria, de paz, de bonança, e Deus preparou isso, porque a palavra de Deus diz que esse Deus que eu e você servimos é um Deus eterno, e que deseja que eu e você vá morar com Ele na eternidade, e que moveu todas as coisas, e que entregou seu Filho Jesus para que eu e você fosse morar com Ele na eternidade. Então, amados, há um desejo no coração do cristão genuíno de querer estar com Jesus, de almejar estar com Jesus, de esperar o grandioso dia, de sonhar com esse dia, de quem sabe no seu coração nutrir e dizer: Senhor, eu quero que chegue esse dia aonde eu vou estar contigo para todo sempre. E esse dia será maravilhoso e grandioso. A palavra de Deus ainda diz aqui que muitos virão de todos os cantos da terra e se agregarão nas bodas do Cordeiro, e ali eles comerão com Abraão, comerão com Isaac, comerão com Jacó. Por essa passagem, talvez eu possa dizer que a gente vai se conhecer no céu. Mas a gente não vai lembrar de tristeza, a gente não vai lembrar de dor, a gente não vai lembrar de angústia, a gente vai ter a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, queridos, a gente vai estar com Ele em nome de Jesus. Agora, a Bíblia também diz que o inferno é real. E a Bíblia diz aqui no texto que lemos, queridos, que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentro. A gente tem visto, queridos, muitas falácias a respeito do inferno. Eu não acredito que Jesus falaria do inferno se esse inferno não fosse real. Mas a gente se encontra aí pessoas dizendo que o inferno não é real, que a alma vai ser aniquilada, que o inferno não é real, que Deus não é justo. Mas eu quero começar então dizendo para você, queridos, que
há um inferno. E esse inferno não foi feito para o homem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, 41 e 46. Deus não criou o inferno para punir o homem. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele disse a esses: irão para o castigo eterno. Esse texto, queridos, está nos falando que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Esse inferno, queridos, não foi criado para o homem, mas foi criado para Satanás e seus demônios. O homem vai para o inferno porque ele quer. As pessoas vão para o inferno porque elas querem. A Bíblia nos relata, queridos, que quando o homem peca no Éden, ele peca porque quis. Você não encontra nenhum versículo que naquela sedução de Satanás com Adão e Eva, ele obriga o homem a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas pela vontade do coração, e pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida, aquele homem deseja ser igual a Deus e desobedece a palavra de Deus, e porque desobedece a palavra de Deus, faz uma decisão, e ele decide comer. E quando esse homem decide comer, ele então toma sobre si a responsabilidade de uma escolha errada. Mas quando Jesus Cristo ouve do céu e ele diz: envia-me a mim, e ele desce e se forma homem através do ventre de Maria, e ele toma uma decisão, mesmo muitas vezes debaixo de uma pressão que talvez eu e você não suportássemos, ele decide obedecer. E por conta da obediência ao Pai, e por conta de obediência a Deus, a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra. E esse Deus, pela obediência de Jesus, ele abre uma condição favorável ao homem. E a gente, no livre-arbítrio, na livre escolha, pode hoje tomar uma decisão e dizer: eu quero morar no céu. E para eu morar no céu, eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. A Bíblia diz que quando João vê o céu, ele não vê um templo no céu. A Bíblia diz que quando João vê o céu, ele não vê uma igreja no céu, no sentido físico, no sentido de uma placa denominacional. Ele vê homens e mulheres remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós podemos hoje tomar essa decisão e dizer: eu quero dar crédito à palavra de Deus, e eu quero ser um filho de Deus, eu quero ser um filho do reino. E quando eu leio esse texto que diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, isto me assusta, porque Jesus estava falando dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, que eram pessoas que na sua concepção eram filhos de Abraão,
salvação, mas que a salvação lhe era garantida por conta da paternidade de Abraão. Mas que a fé que eles expressavam no coração não expressavam o que realmente eles deveriam ser. Isso me assusta, queridos, porque hoje a gente vem para a igreja e acha que o fato de estarmos inseridos num contexto de igreja, num contexto evangélico, a gente tem salvação. E esquece, queridos, que a Bíblia diz que até das pedras Deus poderia levantar filhos de Abraão. Se você vai para a palavra de Deus, a Bíblia diz que, Mateus capítulo 3, versículo 9, quando João Batista estava batizando, e aquelas pessoas com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação, elas diziam no coração: puxa, vamos ser batizados também, para garantir a nossa. E João Batista levanta a voz e chama aquele povo de raça de víbora e diz a eles: quem ensinou vocês a fugir da vida vindoura, ou do juízo vindouro? E ele diz: gerem frutos dignos de arrependimento. Então, amados, o que eu e você precisamos como cristão é dizer: sim, nós somos cidadãos do céu. E a nossa cabeça não está na terra. A gente pensa como Jesus. A gente pensa como o céu pensa. Então eu quero dizer para você que muitas vezes a gente pensa em vingança, mas o céu não pensa em vingança. Muita gente pensa em vingança, mas o céu não pensa em vingança, o céu pensa em perdão. A gente fica julgando, mas o céu não pensa em julgamento hoje. O julgamento acontecerá na volta de Jesus. Hoje o céu pensa em resgate. Em resgatar vidas, resgatar pessoas, em fazer o bem, em dar uma palavra branda, em falar de amor e viver de amor. Então, queridos, nós somos cidadãos do céu e a gente precisa se comportar como tal, em nome de Jesus. O fato da gente dizer: olha, eu nasci no lar cristão, eu me batizei na igreja A, na igreja B ou na igreja C, não vai fazer nenhuma diferença. A diferença está em que você aceitou Jesus e Ele mora dentro do teu coração, e Ele quer hoje que eu e você diminuamos a cada dia e que a cada dia esse Cristo cresça. Então aqueles homens fariseus não reconheceram a autoridade de Jesus. Quantas vezes nós, dentro da nossa religiosidade, esquecemos de reconhecer a autoridade de Jesus? Quantas vezes, dentro do nosso orgulho, nós achamos que as coisas estão dando certo para nós porque nosso braço é bom? Quantas vezes nós esquecemos de dizer: Senhor, muito obrigado por esses braços, mas se não fosse a tua vontade eu não os teria. Quantas vezes nós achamos que as coisas estão dando certo porque a gente é tão inteligente, tão esperto, e esquece de glorificar a Deus e dizer: Deus, muito obrigado, porque a tua sabedoria está sobre a minha vida. Então, queridos, o inferno é algo que existe e Deus fez para punir Satanás e seus demônios, e que o homem não precisa ir para lá. Mas de qualquer forma, toda a humanidade sem Jesus está indo para lá. O céu está com a sua boca escancarada,
E as pessoas estão indo para lá. E não importa quão boas sejam, e não importa quão perfeitas sejam, queridos, se nós pensar que alguém pode ir para o céu porque é bom, nós estamos sendo anticristãos. Porque Jesus não precisaria ter morrido. E eu estou dizendo que a morte de Jesus foi em vão, porque basta ser bom. Deus providenciou um meio para a minha salvação, que se chama Jesus. E que diz a sua palavra: eu sou a porta. E que diz da sua palavra: eu sou o caminho. Então nós ficamos nos enganando e achando que as pessoas irão para o céu porque são boas, irão para o céu porque fazem isso, irão para o céu porque sobem escada de joelho, irão para o céu porque lá há um lugar onde estão as almas dos mortos e a sucessiva oração ou reza vai tirar eles de lá. Tudo isso é o anticristo. Porque se existe uma outra maneira de ir para o céu que não seja por Jesus, eu estou negando a cruz. Então eu preciso voltar e reconhecer a autoridade de Jesus como aquele centurião. E dizer: Senhor, eu reconheço a tua autoridade, e a tua palavra é a verdade. E se a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, não tem outro caminho. Ainda que me mostrem caminhos que pareçam direito, ainda que me mostrem caminhos que pareçam certos, com flores, com enfeites, se eles negam o que está escrito na palavra, eu prefiro ficar com a palavra. Porque eu não posso descredibilizar a palavra. Porque se Jesus vem e morre na cruz, e sofre pelo teu pecado, sofre pelo meu pecado, como eu posso hoje dizer que o fato de eu ser bom eu vou para o céu? E aí eu te pergunto: quem é bom o suficiente para morar no céu? Se eu disser que eu sou bom o suficiente para morar no céu, eu saio da palavra de Jesus que diz: eu vim para os doentes, eu vim para buscar os perdidos. Porque os achados não precisam ser achados. Quem precisa de salvação é aquele que diz no seu coração: Senhor, eu sou miserável, eu sou ruim mesmo, eu tenho ódio no meu coração, eu tenho inveja no meu coração, e eu sei que o crente verdadeiro faz isso diariamente. Eu sei que o crente verdadeiro, quando ele vem para o culto e ele recebe uma palavra como recebemos aqui no começo, e quando começa a cantar alguns louvores como nós cantamos, ele começa a receber ministração e ele diz no seu coração: Senhor, é verdade, eu preciso melhorar. Porque a Bíblia diz, queridos, que o céu é do Filho. O céu não é para qualquer pessoa. O céu é para aqueles que se tornam filhos de Deus. Eu sei que às vezes a gente fica assustado de ouvir uma ministração dessa.
Mas foi nessa ministração que o meu coração entendeu e disse: eu quero me tornar filho. A gente recebe algumas ministrações que nos enganam, e que nos fazem pensar que somos filhos de Abraão, e que nos fazem pensar que sentaremos à mesa pelo simples fato de termos nascido cristão. Eu não consigo entender um Jesus que manda pregar o Evangelho para quem já é salvo. Mas eu encontro um Jesus que diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. O que esse Jesus está dizendo é que o homem sem Deus é uma criatura, e que precisa ouvir uma mensagem de salvação, as boas novas do Evangelho, dizendo: olha, você não precisa sofrer, você não precisa morrer a morte eterna, porque Jesus Cristo abriu um caminho para mim e para você. E esse caminho nos dá a certeza da salvação. Tudo o que precisamos é confiar em Jesus e render a Ele o coração e dizer: Senhor, a partir de hoje, dirija os meus passos e mude a minha história. Então, queridos, nós precisamos entender que João capítulo 1, versículo 11 e 12, quando diz: mas a todos o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, falando dos filhos do reino, que deveriam receber Jesus, que deveriam aceitá-lo como Senhor e Salvador, não o receberam, e muitos ainda não o recebem. Esses dias eu vi um rabino, filho de Abraão, dizendo a respeito da construção do terceiro templo, que eles estão esperando que o Messias voltar. E Apocalipse e Daniel fala que se levantará um falso Messias que vai assentar-se no templo e eles vão adorar como Messias. E ele disse: nós temos tudo preparado esperando o Messias. Mas a gente sabe que os cristãos estão esperando a volta de um outro Messias, que não é o nosso Messias. Cegados por uma tradição. Quanta gente cegada por uma tradição e prefere não abrir mão da sua tradição em prol daquilo que diz a palavra. Continuam cegos. E a Bíblia diz: ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas o versículo 12 diz, de João capítulo 1: mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O dia que eu escutei essa ministração, que foi essa que eu estou pregando nas Cristo, escutei esse versículo, eu disse no meu coração, com 32, 33 anos de idade, eu disse no meu coração: eu fui enganado até hoje, porque eu sempre ouvi dizer que eu era filho de Deus. E agora a Bíblia está dizendo que eu preciso ser feito. Se eu preciso ser feito é porque eu não era. E se eu não era, estavam brincando com a minha salvação. Por que é que a gente deixa as pessoas nos enganarem pelas tradições e brincarem com a nossa salvação? Me chamaram um dia para fazer um culto comigo.
E o outro líder religioso disse que todos os caminhos levam a Deus. E depois eu peguei a palavra e eu disse: queridos, eu preciso desfazer essa mentira. Porque a Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Todos os outros caminhos que não são Cristo, eles nos enganam e não nos levam à salvação. Aquele líder disse: se você quiser ir para Porto Alegre, você pode pegar várias rodovias. E eu disse: se você quiser ir para Porto Alegre, você pode pegar várias rodovias, mas você precisa ir para o sul. Porque se você for para o norte, você não vai dar em Porto Alegre. A tua salvação, se você quiser morar no céu, e se eu quiser morar no céu, eu preciso compreender que a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu preciso compreender o que a palavra diz, que não há outro intercessor que possa fazer uma ponte de ligação entre eu e Deus que não seja Jesus. Não há outro mediador. Não há ninguém que possa mediar para a salvação. Deus não precisa de secretários. Deus enviou Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, se fazendo homem, levando a nossa culpa. E agora tudo o que precisamos é dizer: Senhor, muito obrigado pela salvação. O caminho que o Senhor me abriu, que está lá no livro de Hebreus, é o caminho que me leva para o céu. Aleluia. Abra sua Bíblia para nós encerrar, queridos, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 17. Até o 29. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te gloria em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, confias que és guia dos cegos e luz dos que estão em treva, instrutores dos necios e mestres de crianças, que têm a forma da sabedoria e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina outro e não te ensina a si mesmo, tu que pregas que não deve furtar e furtas, tu que dizes que não deve adulterar e adultera, tu que abomina os ídolos e comete esse sacrilégio, tu que te gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, porque está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão, na verdade, é proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre na lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que exteriormente o é, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens, não provém dos homens, mas de Deus. Deus está dizendo, queridos, que
daqueles judeus que se circuncidavam, mas que exigiam do outro aquilo que eles não estavam dispostos a viver, não eram de fato circuncidados, a não ser apenas o exterior. Então nós precisamos nos voltar e ser uma igreja que não viva o exterior, mas que viva o interior do coração, dizendo: Deus, eu quero ser igual a Jesus, eu quero exigir do outro aquilo que eu estou fazendo, porque eu não posso pedir para o meu irmão que ame se eu não estou disposto a amar. Eu não posso pedir para o meu irmão que não roube se eu mesmo estou disposto a roubar. Mas eu posso dizer: Deus, circuncida o meu coração, me faça um crente de verdade, me faça um homem que te ame do teu coração, me faça uma pessoa que te ame do teu coração, porque o fato de dizermos não nos faz. O que nos faz é aquilo que está dentro do nosso coração: Cristo em mim, a esperança da glória. Que nessa noite, queridos, essa reflexão nos leve a entender que o céu é um lugar de crentes verdadeiros. Que se eu não posso viver na mesma igreja do meu irmão, eu não posso comer na mesma mesa que o meu irmão. Se eu acho que porque temos uma parede bonita, a nossa igreja é melhor que a outra, estamos todos enganados, querido. Essa noite eu queria convidar você a entregar de fato a sua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu hoje entendi o propósito da tua salvação. O Senhor morreu para eu e você morar no céu. Jesus preferiu morrer do que viver sem eu e você. Mas a gente prefere viver do que morar com Jesus. Mas nessa noite eu quero fazer um convite para você. Eu quero te convidar a dizer: Deus, eu quero morrer para o mundo. Eu quero morrer para as minhas vontades, porque eu quero viver para o Senhor. Quer eu coma, quer eu beba, tudo que eu faça, eu quero fazer para a tua glória. Você está disposto? Você quer morar no céu? Está falando que você mesmo, acho que você não quer. Você quer morar no céu? Amém. Não fique entregue.